Você já jogou algum jogo .io? Tipo Bong.io ou Zombies.io? Ou ficou horas em joguinhos em flash direto no navegador? Pois é, os jogos web marcaram época, simples, viciantes e acessíveis. E o mais doido disso tudo é que criar um jogo web atualmente é mais fácil do que parece. E hoje eu vou mostrar como eu fiz um jogo inteiro em menos de 30 dias sem nem saber programar direito. Fala aí, se curtir o vídeo deixa o like e se inscreve porque isso me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Sem mais delongas, bora lá! Beleza, vamos começar tirando o elefante da sala. O que diabos é um jogo web? Basicamente, é um jogo que roda direto no navegador. Nada de instalar, nada de baixar, é só abrir o link e jogar. Simples assim. Como por exemplo, os jogos que eu citei agora há pouco. Eles podem ser super simples ou complexos, em 2D ou 3D, mas a ideia é sempre a mesma: acessar e jogar direto da web. Inclusive, comenta aí qual jogo web marcou a tua infância. Bora falar do meu jogo de como essa loucura começou. Primeiro de tudo, o jogo é bem simples, não tem nada muito complexo por dois motivos. O primeiro é que eu não tinha muito tempo para trabalhar no projeto, e o segundo é que eu nem sabia direito os limites das ferramentas que eu estava usando. Afinal, nenhuma delas foi feita especificadamente para criar jogos, então, para não enrolar, decidi apostar num escopo menor. E por que o tema é meio ambiente? Isso veio de um projeto escolar. Eu já estava estudando JavaScript e pensei, cara, essa é a chance perfeita para aprender o Canvas em 30 dias. E foi assim que nasceu a ideia do jogo. Você controla um lixeiro que coleta o lixo enquanto desvia de carros perigosos com um cronômetro na tela que vai diminuindo e só aumenta quando você pega um lixo. E é exatamente a simplicidade que deixa o jogo viciante. Objetivos claros, desafios constantes e ação direta. Vamos falar um pouco das ferramentas usadas. Só um resumo para quem é mais leigo e não entende muito bem. Todo ou quase todos os sites existentes utilizam três tecnologias principais. Três: o HTML, o CSS e o JavaScript. E o que é cada uma delas, hein? Bom, o HTML é a estrutura, tipo o esqueleto da página. Ele define o que existe na tela, como se fossem paredes, portas e janelas de um caso mesmo. O CSS é a parte estética, tipo a decoração da casa. Cores, móveis, estilo, sem ele tudo fica sem graça, fica muito feio. E por fim, o JavaScript, ou JS. Ele é o cérebro do jogo, ele faz tudo acontecer. Movimento do personagem, regras, pontuação, colisões, é ele que dá vida ao que você vê na tela. E aí vem o grande protagonista, o Canvas. Definitivamente o maior desafio até aqui, já que, bem, ele era o único que eu tinha que aprender do zero e no YouTube não tem muitos tutoriais em português sobre o Canvas. Mas enfim, o que é ele? O Canvas é como uma tela em branco dentro do navegador. Com JavaScript você pode desenhar e animar qualquer coisa ali dentro. Linhas, formas, imagens, animações. É basicamente o lugar onde todo o jogo acontece. Então, resumindo, o HTML dá estrutura, o CSS deixa bonito, o JavaScript dá a lógica e o Canvas é o palco quando tudo se mexe. Com essas ferramentas eu comecei a colocar o meu lixeiro na tela, programar sua movimentação e criar gameplay. Comecei com algo super simples, um quadrado na tela que serviria como placeholder do nosso lixeiro. Isso é normal no desenvolvimento de jogos, você não começa com um visual final, mas com algo que funcione para testar movimentação e lógica. Também coloquei na tela um placeholder do que seria o coletável, no caso o lixo. E aí sim, comecei a fazer uma das partes mais importantes, a movimentação. Em jogos 2D, como plataformas ou top-down, a movimentação é baseada em um plano cartesiano. Cada objeto ou coisa no cenário tem duas coordenadas, x e y. Vamos usar de exemplo o Link do Zelda.
Quando aumentamos o X, o personagem anda para a direita. Quando diminuímos o X, para a esquerda. Quando aumentamos o Y, o personagem vai para cima e quando diminuímos, vai para baixo. Simples, não é? Isso acontece porque a posição do personagem é sempre definida pelo plano cartesiano da Room ou Grid, que é onde você coloca todos os elementos do jogo. Com isso entendido, era hora de colocar o canvas em ação, programando os botões para controlar o personagem. A lógica foi simples. Enquanto um botão estiver pressionado, o valor de X ou Y é incrementado ou decrementado dependendo da direção. E vai lá, nosso quadrado já se movimenta na tela, pronto para interagir com os objetos e obstáculos que virão. Com a movimentação pronta, o restante não foi tão complicado. Fiz o coletável com um sistema simples. Quando o jogador encosta nele, o mesmo é teleportado para fora da tela, dando a impressão de ter sumido. Nesse ponto, adicionei sprites e animações no player, o que deixou o projeto mais pesado. Também criei caixas de colisão, que nada mais são do que áreas sólidas invisíveis. Quando o player encosta nelas, acontece uma reação. Normalmente usamos quadrados ou retângulos para isso, porque as sprites são irregulares e podem causar problemas de detecção. Fiz também o cenário, os obstáculos e a tela de título, e com isso o projeto finalmente parecia concluído. Porém, quando testei o projeto em um computador mais fraco que o meu, me deparei com um problema grave. O jogo ficava muito lento conforme o tempo passava. O cronômetro disparava, contando de 2 em 2 ou até em 3 em 3 segundos, quando deveria contar de 1 em 1. Com apenas 1 minuto de jogo já estava praticamente injogável. Conversei com meu parceiro e chegamos a uma conclusão: Memory Leak. Um Memory Leak acontece quando o jogo continua guardando informações na memória que não são mais necessárias, mas não as libera. Com o tempo, isso acumula, deixando o jogo mais lento e consumindo cada vez mais memória, até causar travamentos ou desempenho ruim. Tentei resolver o problema, mas a cada nova versão do projeto o Memory Leak voltava, deixando tudo bugado de novo. Consegui resolver parte dele, mas no fim, a lentidão sempre parecia depois de alguns minutos de jogo. E é por isso que eu não vou disponibilizar o projeto para jogar, porque ele está tecnicamente incompleto. Mas se esse vídeo ir bem, no futuro posso criar uma nova versão do jogo em um engine profissional, sem bugs e com muito mais conteúdo. E assim termina o desenvolvimento dessa primeira versão do projeto. Apesar de todos os desafios, como colisões, obstáculos, animações pesadas e principalmente o Memory Leak, foi uma experiência extremamente enriquecedora. Aprendi muito sobre movimentação, colisões, lógica de coletáveis, otimização e trabalho em equipe. Esse projeto não é sobre um jogo, é sobre crescimento, aprendizado e paixão por desenvolvimento. E isso, sem dúvidas, vai me acompanhar nos próximos desafios. Bem, galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal para mais conteúdo sobre programação e desenvolvimento de jogos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!